escultura Exatamente. foi aonde? Lá com o Nelson Lerner, na faculdade. E você mesmo, quer dizer, mas E ele disse, não por que saia que você disso. resolveu fazer? Ah, deixa eu tentar aquela Era coisa um assim trabalho do artista? não, era um trabalho da faculdade. Então, é assim, eu fui obrigada a fazer. E quando eu fiz, então, o fato de eu mexer com as mãos mesmo, com a massa, e o resultado final foi muito bacana. Só que era um pouco mais complicado, porque eu fazia esculturas enormes, de 2 metros e tal. Então, eu precisava de um espaço, eu precisava de um ateliê. Então, isso dificultava. Por isso, eu não fazia tantas. Mas chegou um momento que é super recente, que faz 2, 3 anos mais ou menos, que eu resolvi voltar para as esculturas só. Falei, não, agora acho que está na hora de eu fazer. Que foi exatamente esse momento desse trabalho. Porque eu vivi um momento Do difícil. trabalho desse quadro Esse. que nós vamos. Mas aí você Não, juntou esse das esculturas premiadas. desse que a gente mostrou agora. Isso, exatamente. Eu tinha acabado de viver uma situação delicada, que foi a perda do meu pai, e a gente teve uma relação linda durante uns meses, porque eu cuidei dele no momento que ele esteve doente e tal. E logo depois disso, eu estava sentindo uma angústia, e eu precisava falar do que eu aprendi, que foi linda. Foi a experiência mais linda da minha vida, apesar de ser triste. Foi muito linda, Olha porque a gente só. se comunicava de uma maneira... Sem muitas palavras. Sem nenhuma palavra. Ah. E foi, ao mesmo tempo, a mais triste e a mais linda da minha vida, assim, que me trouxe... eu pude ver o ser humano, depois disso, de outra maneira. Você Então, com sentiu muito ali mais naquele respeito, momento assim, sabe? que você podia realmente passar tudo que você queria, toda a tua emoção, tudo que você estava sentindo, Sem falar nada, porque eu estava só do lado dele, tudo que eu fiz por ele percebeu, e ele não me disse isso, mas eu também pude perceber, ele me ensinou também essa comunicação. Então, eu aprendi muita coisa. E aí eu falei, não, agora estou precisando preciso falar sobre isso, porque foi uma experiência tão bonita, não e a partir triste. Desse foi momento a partir que você desse começou momento. a se dedicar só à E escultura. aí eu comecei só com as esculturas. Porque a gente percebe, conforme você vai falando, você percebe que você precisa das mãos, Eu né? falo com as mãos. É uma coisa assim que vai. Então, isso daí mãos, ajuda em também, especial. né? Na Na hora de você colocar a tua foi energia. interessante você dizer sobre as mãos, porque nesse trabalho que eu levei para Paris, que foi premiado, tem bastante indícios de mãos. Que É uma marca, talvez, é uma sua. marca, passou a ser uma marca, e aí, então eu vou voltar para a história das telas que você me perguntou. Eu passei a sentir um pouco de saudade de telas, mas eu falei, eu não quero pintar de novo. Agora meu caminho como escultora está indo muito de encontro comigo e está dando um resultado bom também profissionalmente. Eu estou tendo uma resposta boa das pessoas e dos profissionais que trabalham com isso. Então vou me manter na escultura, mas agora eu vou passar a escultura para a tela. Então vou passar a fazer painéis com esculturas. Quer dizer, você sentiu aquela saudade da tela e resolveu levar os elementos da escultura para a tela. Sim, exatamente. Isso é uma coisa nova? Não é tão novo, mas é raro. Isso existe, isso não fui eu que criei nem nada, mas não é tão comum. Olha as mãos, olha as mãos. Pois é, e aí eu resolvi fazer um trabalho só de mãos. Então eu continuo falando da comunicação, até porque eu sou a prova viva disso, eu falo com a mão o tempo inteiro. E eu acho que a gente se comunica muito com mãos mesmo, Eu né? tenho que ficar segurando a minha. O tempo todo. Então, como eu não estou acostumada com televisão, eu faço estardalhaço com a mão. Que é isso mesmo. Mas esse trabalho, fala um pouquinho dele, então. É uma E aí, outra fase da Vanessa? Essa é uma nova fase. É um trabalho que eu acabei de levar para Paris, onde eu fiz uma exposição individual, que era uma exposição dos premiados pela Academia Francesa de Artes, Ciências e Letras. E eu levei exatamente essas telas com São aplicação. várias telas, você tem São bastante. várias telas, são várias telas. Não me lembro nem quantas mais agora, mas é um trabalho que eu estou começando a desenvolver, então eu vou ficar um pouco nele também. E aí, como é que coloca, por exemplo? Primeiro você faz a parte do quadro em si, da tela? É trabalhoso, assim. Isso é uma tela mesmo. Eu estou experimentando em vários outros materiais. Esse, em especial, é uma tela mesmo, o painel, que é o tecido de pintura comum. A mão é feita... Eu iria fazer em bronze, mas o bronze não suportaria, a tela não suportaria o peso. O peso. Então, ela é feita em cerâmica, mas pelo mesmo processo. Cerâmica. Ela é feita em argila, moldada do mesmo jeito que é moldada no bronze, só é feita em argila. A fundição é que é diferente. Ela é feita em cerâmica, desculpa. O material é cerâmica. Tá. Que é um pouco mais leve e a pátina pode chegar quase no bronze, assim, dá a cara do bronze. E aí você coloca como?
Atrás, as duas. Aquela Atrás, pergunta bem... Quem não entende nada. Não, isso aí é experiência de artista plástico, porque a gente faz tudo, quebra, faz o que é possível no ateliê, a gente faz o caos até chegar num experimento que dá certo. Bom, agora eu cheguei na fórmula. Atrás tem uma placa de madeira e elas são presas com arames, porque a cerâmica suporta furos. Então, eu cheguei encontrei material que suportava essa interferência aí, e elas são presas com arames. Então, elas não caem, estão bem presas e tal. E agora você vai se dedicar mais a essa parte, então? Agora eu estou nessa fase, você exatamente. Se encontrou. E qual é a receptividade das pessoas em relação a isso? Maior ainda do que só nas esculturas. As esculturas, eu acho que assim, o retorno que eu tive, que foi lindo, foi exatamente o que eu queria, que era assim, as pessoas, nossa, quanto sentimento você bota nas tuas peças, como você foi delicada, apesar de ser um material tão bruto, porque o bronze é uma coisa tão pesada. Então, eu tive uma resposta que eu queria, naquele momento. Muito legal. E como escultora, eu falei, bom, agora eu preciso também continuar criando, eu não posso parar nisso. Certamente eu vou voltar também no bronze, porque me encantou trabalhar com bronze. Mas eu acho que a gente precisa ir experimentando e criando coisas novas. Então, nesse momento, eu estou no painel com esculturas. E a gente fica tá tendo uma aceitação super bacana para isso, até porque é mais vendável a tela, porque é mais fácil de colocar em casa. É mais barato pelo material, mas ela me dá mais trabalho para fazer. Mas, de qualquer forma, é mais barato porque a fundição é bastante cara, o material é caro, né? Agora, em relação... A gente já está terminando, temos 2 minutinhos. Eu espero, sinceramente, né, até me surpreende uma artista como você não ter patrocínio, né? Sim. Você conseguir tudo isso. É muito difícil? É muito difícil e eu já perdi muita coisa por não ter patrocínio, por não ter tido. Tive assim, convites para fazer a exposição em Florença, que é outro ponto importantíssimo de arte. Tive convite para fazer a exposição em Berlim, eu também não pude ir. Você tem os convites, todos estão aí, assim, só que você não tem exatamente, como ir. Assim, convites importantíssimos, de exposições importantes, de críticos importantes que me mandam e-mail, na verdade o contato acaba sendo esse mesmo. E porque eu não posso, assim, não tenho dinheiro para transporte, e aí dinheiro para estadia e para material. Então a gente, né, nós vamos usar esse programa, assim, porque... Né? Realmente a gente não tem nenhum espaço para falar sobre isso. Não, então, maravilha. Então, espero que tenha super ajudado. Importante por tudo, assim, por eu poder ter falado sobre isso. Que bom, Vanessa. E falar sobre patrocínio também, que é importante. Não, lógico, então fica aqui, né? Fica aqui o nosso programa aberto. Quem quiser saber mais informações da Vanessa, tá aí o site, um site muito bonito. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que te agradeço muito. E eu espero que dê tudo certo. Muita sorte para você. Se Deus quiser. Tá bom? Nosso programa dá sorte. Acredita. Nossa Opinião Livre de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!